Nosso Senhor, que é a nossa vida, Ele é o motivo do nosso louvor. E nós vamos cantar sobre isso agora. Nosso Senhor é a nossa vida, é por Ele que nós cantamos, pelo sacrifício de Cristo por nós. Não merecíamos. Nós louvamos a esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Vamos cantar juntos. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Vamos, louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. A tua igreja louva a ti, Senhor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei bendito. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Aleluia. Olá, graça e paz, meus irmãos. Eu espero que tudo esteja bem com vocês, que Deus esteja abençoando a vida de todos. Meus irmãos, a partir de hoje nós vamos começar um estudo de um novo livro, nos cultos de oração nos lares. Nós estudaremos esse livro aqui, Graça Futura, de John Piper. O subtítulo do livro é o seguinte: O caminho para prevalecer sobre as promessas enganosas do pecado. Meus irmãos, a cada semana
nós veremos como as promessas de Deus, elas nos ajudam a vencer as promessas do pecado. Esse livro aqui, ele possui 31 capítulos, e apesar de ser muitos capítulos, são capítulos curtos, objetivos e práticos. E o nosso desejo é que o ensinamento que esse livro nos transmite seja usado por Deus para ajudar você e a mim a fortalecer a nossa fé e a nossa santidade. Tá bom? Meus irmãos, o autor do livro ele destaca uma crise na espiritualidade que está acontecendo no meio dos evangélicos, né? Infelizmente, muitas igrejas estão deixando de ensinar aos cristãos como continuar crescendo no seu relacionamento com Jesus. Muitos estão perdendo o seu entusiasmo na vida cristã e não estão conseguindo mais vencer a luta contra o pecado, estão se abatendo e se desanimando. De acordo com o autor do livro, isso acontece porque por trás de uma vida equivocada existe um pensamento equivocado. Uma grande confusão na mente de muitos cristãos tem acontecido nos nossos dias porque eles não sabem, muitas vezes, como conciliar certos ensinamentos bíblicos, especialmente aqueles que ensinam a respeito das consequências para a obediência e desobediência. Não sabem como conciliar isso com os ensinamentos bíblicos que são claros, que falam a respeito da graça e da fé. Então essa confusão faz com que os cristãos tenham pensamentos equivocados. E esses pensamentos equivocados acabam prejudicando o crescimento desses cristãos. Então, meus queridos, o livro afirma que a Bíblia apresenta, ou melhor, ela não apresenta a gratidão como a motivação para a vida cristã. Ou pelo menos ela quase nunca faz isso. O pensamento de que a gratidão pela salvação é o fundamento da obediência é aquilo que o autor chama de graça passada. Nós reconhecemos essa graça passada quando nós olhamos para aquilo que Jesus fez na cruz por nós e a graça de Deus que nos alcançou num determinado momento da nossa vida, do nosso passado, e pensamos que a gratidão que surge dessa compreensão da graça de Deus nos dá a força que nós precisamos para obedecer e para sermos santos, né? Agora, por mais estranho que isso pareça para nós no primeiro momento, o autor vai questionar esse tipo de pensamento. Ele pergunta o seguinte: será que a crise na espiritualidade dos nossos dias não é o resultado de nós atribuirmos à graça passada aquilo que apenas a graça futura é capaz de fazer? Essa é uma questão que será respondida nos primeiros capítulos do livro, né, juntamente com uma explicação mais detalhada do que é essa graça futura da qual o autor fala e que se tornou o título do livro, né, que nós estamos estudando, Graça Futura. Uma outra confusão comum na mente dos cristãos é a dificuldade de compreender a existência de uma graça imerecida e uma graça condicional, né? A graça condicional já é familiar nossa, né? Nós já conhecemos. Consiste na ação salvadora de Deus através de Jesus para pessoas que não merecem, como eu e você. Mas o autor também fala sobre a existência de uma graça condicional, que consiste naquela ação de Deus na nossa vida, mediante o cumprimento de uma condição. Então, por exemplo, em Tiago capítulo 4, versículo 6, diz ali que Deus concede graça aos humildes. Ou seja, em outras palavras, o texto parece mostrar que essa graça está condicionada à humildade. Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Em outras palavras, aqui, o perdão ele é recebido, né, por nós da parte de Deus, ele é condicionado à nossa disposição de perdoar as outras pessoas.
Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, é preciso santidade para ver o Senhor. Então, meus queridos, esses textos e outros, eles apresentam promessas condicionais para o cristão. E esse conceito ele é muito incomum para nós nos nossos dias. Então, por isso, nós temos dificuldade em harmonizar esses textos, né? E relacionando esses textos com o conceito de graça que nós temos. Então, por exemplo, como é que nós conciliamos o fato de que 1 João capítulo 5, versículo 3, afirma que os mandamentos de Deus não são pesados? Como é que nós relacionamos isso com a afirmação de Jesus em Marcos capítulo 7, versículo 14, de que o caminho que leva à vida é estreito? Então, afinal de contas, a vida cristã é difícil ou não é? Como é que nós conciliamos a afirmação de Romanos capítulo 3, versículo 28, de que a salvação é pela graça por meio da fé somente, com a afirmação de Tiago capítulo 2, versículo 5, de que o reino foi prometido aos que amam a Deus? Então, meus irmãos, o livro procura esclarecer essas dificuldades. Mas o ponto central do livro é que as promessas da graça futura são a chave para uma vida semelhante a Cristo. Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos mostra que existe um aspecto em que a fé salvadora ela é voltada para o futuro. O texto diz ali que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, por isso, a graça futura significa nós cremos que Deus dará o que for necessário em relação àquilo que ainda está por vir. E o autor não está se referindo aqui à vida eterna apenas, mas ao poder que nós precisamos para lidar com cada situação da vida. Então, não é apenas ter certeza de que Jesus morreu pelos meus pecados, né, a fé passada, né, a graça passada, mas é também crer, assim como diz Romanos capítulo 8, versículo 32, que Deus nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas. Então, meus irmãos, a introdução do livro, ela apresenta a vida de Moisés como um exemplo da ação da graça futura. Então, veja só o texto de Hebreus capítulo 11, versículos 24 a 26, e note como o poder de Deus libertou Moisés do poder do pecado. Então, o texto diz assim: pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Então veja só, Moisés abandonou os prazeres pecaminosos do Egito e ele escolheu sofrer com o povo de Deus. Agora, por que ele fez isso? O texto afirma aqui para nós que o motivo, é bem claro aqui no texto, né? Ele fez isso porque ele contemplava a recompensa. Moisés olhou para o futuro com fé e viu a recompensa da fidelidade. Então foi a fé na graça futura, manifestada na forma das recompensas prometidas por Deus, que afastou Moisés dos pecados do Egito. Meus irmãos, essa mesma ideia também foi defendida por um pregador escocês chamado Thomas Chalmers. Ele escreveu um sermão chamado O Poder Expulsivo de uma Nova Afeição. Nesse sermão, ele diz que existem duas maneiras de nós tirarmos o amor pelo mundo do nosso coração. Então, a primeira forma é mostrando para nós, vendo, percebendo a futilidade do mundo, né? De modo que a gente considere o mundo indigno do nosso amor.
A segunda forma de fazer isso é propondo que exista algo que seja mais digno da nossa afeição do que o mundo. Então, essa segunda forma é a principal proposta desse livro. A Bíblia nos mostra promessas superiores às promessas do mundo, que nos fazem amar mais a Deus do que ao mundo. Então, em outras palavras, a Bíblia nos ensina que nós somos transformados por meio da fé na graça futura, nas promessas futuras. Veja só alguns exemplos que nos mostram isso. Atos capítulo 15, versículo 9 diz assim: Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou os seus corações pela fé. Purificados pela fé, diz o texto. 1 Timóteo 1,5. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de uma fé sincera. Então, mais uma vez, a fé sincera agindo aqui na santificação. Atos 26:18. Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Mais uma vez, fala da santificação pela fé. Então, olha, o autor destaca que as promessas bíblicas têm um papel central no livro. Pela fé, nós olhamos para as promessas de Deus e cremos que elas são melhores do que as promessas que o mundo tem para nós. Nós olhamos para essas promessas e cremos que Deus cumprirá cada uma delas. E muitas delas têm um cumprimento futuro, né? E assim, então, nós encontramos a motivação que nós precisamos para lidar com o presente. Então, por isso, o livro fala de graça futura. Com base naquilo que Deus fez no passado, na obra de Cristo na cruz, nós olhamos para as promessas de Deus e seu futuro cumprimento, olhamos para elas com fé e encontramos nessas promessas a provisão de Deus para o presente. Agora, de que maneira isso deve afetar a minha vida e a sua vida? Assim como aconteceu com Moisés, e nós vimos lá em Hebreus, eu quero convidar você a olhar para as promessas bíblicas de Deus, de graça futura para a sua vida. Que essas promessas ajudem a nós, né, nos ajude a viver o presente em obediência e santidade. E para isso eu quero deixar alguns passos importantes para mim e para você. Primeiro deles, conheça as promessas de Deus de graça futura para a sua vida. Você só vai ser transformado por elas se você conhecer essas promessas. E o livro vai ajudar você a conhecer essas promessas a partir da Bíblia e aplicá-las à sua vida. Segundo passo, creia que as promessas de Deus são superiores às promessas do mundo. Não basta apenas você conhecer essas promessas, você precisa crer nessas promessas e no Deus que prometeu. E aí, com isso, você vai entender pela fé que aquilo que Deus tem a oferecer é superior àquilo que o mundo oferece para você. Terceiro lugar, você precisa desejar mais a Deus e a sua vontade do que as coisas deste mundo. Quando você faz assim, você abandona o pecado e faz a vontade de Deus. Então, meus queridos, que nós possamos seguir nessa caminhada a partir dessa semana, fazendo então uso dos benefícios da graça futura. E o meu desejo, a minha oração é que Deus use esse livro, escrito por John Piper, tão somente para apresentar para nós a realidade dessas promessas de Deus, a realidade dessa graça futura, e que entendendo isso, crendo nessas verdades, tenhamos toda a provisão, todo o poder que nós precisamos para lidar com os desafios do dia a dia, né? E assim possamos crescer em santidade, glorificando cada vez mais o nome do Senhor. Então, eu convido você a caminhar junto conosco ao longo desses próximos meses, né, estudando esse livro, que sejamos desafiados pelo Senhor a cada vez mais estarmos firmes nessa graça futura e assim vivendo uma vida que glorifique, exalte, honre o nome do Senhor.
Que Deus o abençoe, meu irmão. Fique com Deus, tenha uma ótima semana e até a próxima.